Nós começamos este bloco do Jornal da Guará falando de economia. Todo mundo sabe que ainda temos muito o que avançar em vários setores no que diz respeito à indústria de larga escala. Quando do lançamento do Plano Real, há mais de 2 décadas, todo mundo lembra que o país tinha uma vedete naquela época, né? Era o frango. Era a representação da ascensão das classes ao poder comprar um frango a um preço mais acessível. Pois acredite, por aqui, no Maranhão, essa realidade ainda não é melhor porque a produção de frangos no estado ainda é insuficiente para suprir a demanda. Importamos muito do que consumimos, o que, aliás, também acontece com frutas e legumes e também as hortaliças. Só 35% do frango produzido aqui é consumido internamente. Na reportagem de João Carvalho Júnior, vamos ver o que os empresários esperam para alavancar esse mercado. As exportações do frango produzido no Brasil estão crescendo. Segundo projeção da Associação Brasileira de Proteína Animal, o aumento neste ano deve ser de até 8%. A expectativa inicial também era de alta, mas com números mais modestos, entre 3% e 5%. Nos 6 primeiros meses do ano, o volume da exportação de carne do frango brasileiro foi de 2.300.000 toneladas, alta de 13,8% em comparação com o mesmo período de 2015. 30% de toda a produção vai para o exterior. São 15 bilhões de frangos sendo vendidos para fora do país, o que faz do Brasil o maior do mundo no ramo. Os números são bons, mas os do Maranhão são ainda melhores. Enquanto em todo o ano passado o Brasil produziu 5% a mais de frangos, no estado o crescimento foi de 15%. Em números reais, a produção maranhense de frangos é de 3,5 milhões de animais. Apesar da produtividade em alta, esse total corresponde a apenas 35% do que é consumido internamente. O Maranhão ainda precisa importar mais da metade dos frangos que vão para as mesas dos maranhenses. A carne de frango é a mais consumida no país e a necessidade de se aumentar a produção, porque hoje a produção do Maranhão ela representa apenas 30% a 30% do consumo. O restante do frango vem de fora em forma de abatido e em cortes. 7 empresas atuam no Maranhão com produção de frango em grande escala. A maior delas é esta aqui com sede em São José de Ribamar, mas com expansão para o interior do estado, com novas unidades em Vargem Grande e Coroatá. Só esta granja é responsável por colocar cerca de 1,5 milhão de frangos no mercado. Números consideráveis, mas não satisfatórios ainda. A produção brasileira de frangos poderia ser maior, inclusive a do Maranhão. Isso só ainda não aconteceu devido à crise nacional, que atingiu em cheio o produto base da ração, o milho, que corresponde entre 60% e 70% da alimentação das aves. A saca do milho, que custava R$ 54,00, já é comprada por até R$ 61,00. Essa alta no preço faz com que a melhor alternativa seja mesmo exportar o produto. Porque hoje o Brasil é o maior exportador de frango do mundo. E com o Tegran, com a Norte-Sul, muito desse frango vai ser exportado via Porto Itaqui. E aí fica a grande possibilidade de que a avicultura do Maranhão cresça e também faça parte dessa exportação do frango nacional. A vantagem aí da exportação, né, que tudo é em dólar, e com o dólar aí se valorizando sempre, vale a pena. Aliás, vamos ver os números da economia nesta quarta-feira. O dólar fechou a R$ 3,24, uma leve baixa de 0,32%. O euro também terminou praticamente estável em relação a ontem, alta de 0,03% a R$ 3,58. A bolsa teve uma leve desvalorização de 0,21%, fechou a 56.578 pontos. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC, divulgou hoje o Boletim da Conjuntura Econômica Maranhense. A publicação faz uma ampla análise sobre a dinâmica da economia local a curto e médio prazo, bem como a análise dos cenários nacional e internacional. Claro que nesse boletim, a crise econômica nacional teve um impacto muito forte na economia maranhense no segundo trimestre deste ano, com tendência a persistir, já que os vestígios da crise ainda são bem sentidos por todos nós. Nós vamos então com a repórter Aniele Pimentel, que é quem tem mais detalhes para a gente sobre isso.
Oi, Aniele, muito boa noite para você. Na prática, o governo estadual admitiu, né, que todos nós já sabíamos que a crise pegou forte para todo mundo, né? Mas também ponderou aí algumas vitórias, não é? Quais foram? Boa noite. Foi sim, Pascoal. Boa noite a você e a todos. O Estado enumera como uma das medidas de maior austeridade, com a racionalização dos gastos, a manutenção do pagamento em dia dos servidores e a não interrupção de obras e projetos importantes, como a construção das escolas e o programa Mais IDH. De acordo com o boletim do IMESC, com a retração do PIB em 3,5%, este ano contribui fortemente de maneira negativa na realidade estadual, uma vez que gera forte retração nas transferências das verbas federais, como as verbas do Fundo de Participação do Estado. A perda de arrecadação foi de 1 bilhão e 300 milhões na arrecadação entre janeiro de 2015 e junho deste ano. O relatório apontou ainda que o Estado perdeu com a receita de programas e obras como Minha Casa e Minha Vida e a duplicação da BR-135. Outro detalhe, Pascoal, informação essa vinda da Secretaria da Fazenda. Atualmente, 60% da arrecadação é destinada ao governo federal. Eu volto com você, até amanhã. Muito obrigado, Aniele. Boa noite para você, até amanhã. O IMEC está intensificando as fiscalizações de bombas nos postos de combustíveis. O índice de reprovação aqui chegou a 15%. Esse índice é quase o dobro da média nacional, que é de 8,1%. Só este ano já foram gerados 107 processos para postos de combustíveis que apresentaram irregularidades. As principais encontradas foram lacres do Inmetro rompidos, o que é um indício de fraude, além de medição abaixo do volume indicado na bomba. Consumidores que se sentirem lesados ao abastecer o carro podem registrar denúncias através do telefone da ouvidoria, no 0800 071 5281. Vamos agora a outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. O Aeroporto Internacional Hugo da Cunha Machado foi notificado pelo PROCON por não adotar o limite de tolerância no estacionamento. A Infraero orienta os aeroportos de todo o país a adotar uma espera de até 20 minutos para não cobrar o valor do estacionamento, o que não acontece na capital maranhense. O estacionamento do aeroporto foi multado em R$300 mil. Moradores da Vila Cristalina fizeram um protesto contra uma obra que está sendo erguida no bairro do Maranhão Novo, ao lado de um shopping. Eles reclamam que a construção já tem mais de 2 anos e as casas estão sendo danificadas pelo entulho e pela lama. Uma dupla foi presa e autuada em flagrante após roubar um celular de um transeunte na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro do Vinhais. A ação da polícia foi rápida. Os suspeitos estavam utilizando uma bicicleta para cometer os assaltos. O celular foi recuperado. 2 homens suspeitos de praticar assaltos em agências bancárias foram presos pela Superintendência de Investigação Criminal e apresentados. Eles participaram do assalto que aconteceu no município de Anajatuba e a participação em outros crimes ainda está sendo investigada. O valor roubado neste assalto ainda não foi recuperado e a polícia diz que ainda falta prender um integrante da quadrilha. Até agora, só em 2016, aconteceram 28 assaltos a agências bancárias no estado. Sobre a manifestação na Vila Cristalina, a empresa Sacavalcante, responsável pelo empreendimento, afirmou que não existe ilegalidade no terreno, que possui todos os documentos que comprovam a posse do espaço. Estão presos os 2 homens suspeitos de terem ateado fogo em uma família em um caso que chocou moradores de Pirapema, no interior do estado. O caso aconteceu no povoado Tiquaras. Além dos 2 suspeitos presos, a polícia procura possíveis outros envolvidos. Segundo as investigações, os homens procuravam uma quantia em dinheiro na residência e, não encontrando, atearam fogo ao local. Foram atingidas pelo fogo 3 pessoas da mesma família e um dos suspeitos. Uma das vítimas, Raimundo da Conceição Frazão, teve 90% do corpo queimado, sendo transferido para uma unidade de saúde em Goiânia, onde vai se submeter a tratamento. 2 outras vítimas que tiveram queimaduras de 2º grau estão internadas no Hospital Clementino Moura, o Socorrão 2. Mudar de assunto agora, né? Olha só que ideia sensacional. Um grupo de farmacêuticos preocupados com a alimentação de bebês que estão na UTI e têm dificuldade para se alimentar, pensou, elaborou e agora está disseminando por aí um aplicativo muito interessante e que funciona como ferramenta que facilita a nutrição. Quer entender como?
Sol Lago explica agora para a gente nessa reportagem. O novo aplicativo é uma iniciativa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão e inédita entre os hospitais universitários geridos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A necessidade surgiu do setor da farmácia, onde é produzida a nutrição parenteral dos pacientes. O farmacêutico detalha como o sistema foi pensado para atender às necessidades do setor. Primeiro, ele iniciou no processo relacionado à manipulação, onde a gente tinha muitos processos que eram manuais, despendiam muito tempo e colocava equipes suscetíveis a cometer alguns equívocos relacionados na hora de transcrever informações. E a gente acabava tendo informações limitadas, porque eram inúmeros cálculos e eu não teria tempo hábil de fazer todos. A ideia foi então para o setor de processos e tecnologias da informação do hospital, onde foi desenvolvido. A ferramenta informatizou todo o processo de cálculo da nutrição parenteral. Após a inserção dos dados do paciente, calcula as dosagens automaticamente e direciona em seguida para a farmácia. O aplicativo foi adaptado para várias plataformas. Facilidade é a interface amigável, intuitiva, né, para poder atrair a atenção do usuário. Ele pode ser usado tanto em computador, tablet, smartphone, em qualquer lugar. A nutrição parenteral é uma solução preparada para suprir as necessidades de nutrientes do organismo. É utilizada por aqueles pacientes que não podem se alimentar normalmente, como é o caso de pelo menos a metade dos bebês da UTI neonatal. A nutrição é preparada pelo setor da farmácia com base nas prescrições médicas e todo esse processo ficou muito mais rápido e seguro com o aplicativo. A chefe da UTI neonatal explica como o procedimento era feito e fala dos benefícios diretos. O tempo que ele tem para calcular a parenteral, agora ele tem mais tempo para examinar o bebê, mais tempo para cuidar das famílias, para dar atenção, para discutir os casos, para o restante da assistência e a formação. A ideia do aplicativo deve ser compartilhada por outros hospitais universitários. É possível, sim, que no futuro, porque a gente sabe que alguns hospitais universitários ainda não têm, né, não dispõem de ferramentas, e aí agora vão poder ter essa possibilidade de estar utilizando também essa plataforma. E o Ministério da Saúde divulgou agora à noite números atualizados sobre os casos de microcefalia no Maranhão. Foram confirmados 133 casos e outros 90 ainda estão em investigação. Ainda tem 11 dias para o fim das férias escolares. O dinheiro já acabou? Tá curto. Já levou a garotada ao circo, ao cinema, a todos os parquinhos, nos shoppings e tudo mais? Eles já estão querendo mais ainda? Que tal então levá-los para explorar o fantástico mundo dos dinossauros? É uma espécie de Jurassic Park em tamanho real, a preços em conta, bem acessível a todos. Quem nos mostra é a repórter Aniele Pimentel. O museu possui 3 áreas de exposição com acervos de paleontologia, arqueologia e etnias. O passeio proporciona diversão e conhecimento. Na sala de arqueologia tem artefatos de povos que viveram em terras maranhenses há 9.000 anos. Em destaque, um conjunto de machados de pedra e peças usadas entre os anos 200 e 1000 depois de Cristo, como moedas, louças, garrafas e cachimbos. O museu ele tem 3 áreas de atuação, né? A área de paleontologia, que vai encontrar um grande panorama sobre os animais pré-históricos e a vida pré-histórica mais recuada, com diversas espécies de dinossauros e de árvores fossilizadas em diversos ambientes, geologicamente estudados daqui do Maranhão. Na sala de etnias, o visitante vai conhecer um pouco da cultura das 9 tribos ainda existentes através de utensílios, como armamentos, cocais e cestas. A arte plumária chama a atenção. E como complemento no conto dessa história, ainda tem fotos e vídeos. Saindo dos povos indígenas, é hora de ver o espaço que a molecada adora. Peraí, não é só a molecada, não. Apesar de extintos, os dinossauros continuam fascinando as pessoas. Aqui nessa sala existem 200 itens de 20 espécies pré-históricas encontradas no Maranhão. É como viajar no tempo e conhecer de perto um passado que intriga e ainda assusta muita gente. Só não assusta a Glória Maria, de 8 anos, que fez questão de aproveitar as férias no museu.
dica de uma coleguinha da escola. Hoje eu fui na Lagoa da Jança andar de bicicleta. Aí uma menina disse que aqui tinha dinossauros, aí eu achei legal, eu quis vir. O pai aproveitou essa empolgação e resolveu conhecer todos os museus da cidade a fim de contribuir com a educação da filha. Esse é o terceiro museu que nós estamos visitando. Fomos no Palácio dos Leões, fomos no Museu Histórico e agora estamos nesse aqui. Esse foi ela que pediu para vir nesse aqui. O museu, sem sombra de dúvidas, é um ótimo local de passeio e também de estudos. Fica aberto até às 18 horas de segunda a sexta. Pessoas que se interessam pelo passado para ter uma visão do processo histórico, seja mais recuado ou mais recente, é um local ideal para que a pessoa possa ter um vislumbre da rica história do nosso estado do Maranhão. Quer preço mais acessível esse do que ser de graça? Muito convidativo, dá para levar a família todinha, não se paga nada, olha que legal. Uma atração e tanto por aqui. Todo mundo convidado a visitar o museu, né? Outras notícias lá em nosso portal tvguará.com. Nós voltamos amanhã, logo após a NASCAR americana. Uma boa noite para você e até lá.